Olá, tudo bem? Meu nome é Ellen Maiara Correia, eu sou farmacêutica oncológica. Atualmente eu trabalho com pesquisa clínica voltada para a área de oncologia, mas eu criei esse canal aqui no YouTube para trazer o assunto de oncologia para vocês. E trazer o assunto de oncologia através das minhas redes sociais é uma maneira de ajudar muitas pessoas a entenderem esse assunto que parece um pouco complexo, mas com o passar dos anos e com o aumento do número de casos de câncer, é necessário que o maior número de pessoas comecem a aprender um pouco melhor sobre esse assunto e também tenham maiores esclarecimentos em relação à oncologia. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no meu canal e eu vou deixar para você também o meu Instagram para que você acompanhe o que eu tenho feito por lá também. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre cálculos em oncologia. E esse vídeo pode ser bastante útil para você que é acompanhante de um paciente ou até mesmo o próprio paciente, profissionais da área da saúde e um farmacêutico oncológico para entender um pouco melhor sobre o que é um infusor utilizado em alguns protocolos oncológicos e como são feitos os cálculos para chegar na dose adequada para a infusão do medicamento através desse dispositivo. O infusor de quimioterapia ele é considerado um material de uso hospitalar. Vou colocar aqui para vocês uma imagem do que seria um infusor de quimioterapia. Existem alguns protocolos de quimioterapia, nos quais algumas quimioterapias precisam ser infundidas por tempo prolongado. Por exemplo, por um tempo de 24 horas, ou 46 horas, ou até mesmo por alguns dias. E geralmente um paciente oncológico, ele vai fazer a infusão de quimioterapias de infusões mais rápidas no ambulatório. Vai ocorrer de algum desses protocolos que o paciente está fazendo, de uma quimioterapia ter uma infusão mais longa e precisar ser preparada nesse infusor, que é um dispositivo portátil, que pode ser funcionado diretamente na veia do paciente e acoplado a uma bolsa que ele vai ficar na cintura do paciente, por exemplo, e vai recebendo a infusão dessa quimioterapia pelo tempo que é necessário em uso domiciliar. E o uso desse dispositivo em alguns casos para pacientes oncológicos, ele é bom porque evita que o paciente seja internado somente para receber uma quimioterapia. Eu gostaria de falar para vocês sobre os infusores de fluorouracil ou fluorouracila, como algumas pessoas também chamam. Existem alguns protocolos de quimioterapia voltados para o tratamento de tumores gastrointestinais, no qual essa quimioterapia fluorouracil faz parte desses protocolos e é indicada. Vou colocar aqui para vocês alguns desses protocolos que tem o fluorouracil, com os diferentes tipos de infusão para a gente falar um pouco desses infusores. Nós temos o protocolo FOLFIRI, que o infusor dele de fluorouracil geralmente é de 46 horas. Temos também o M-FOLFOX, que nós temos o fluorouracil indicado em infusão contínua, também de 46 horas. Temos um outro protocolo que é o FOLFOXIRI, que é indicado em 48 horas. Temos o protocolo FLOT, geralmente indicado para tumores gástricos, no qual o fluorouracil deve ser infundido em 24 horas. E temos também um outro protocolo que é o MDCF, que geralmente a dose de fluorouracil de infusão contínua indicada é para 5 dias, o total de 120 horas. Temos também um outro protocolo indicado para tumores de cabeça e pescoço, no qual o fluorouracil é indicado. Geralmente o tempo de infusão dele deve ser em 4 dias, que dá um total de 96 horas. Agora eu quero explicar para vocês como chegar num cálculo adequado de preparo de um infusor de 46 horas, geralmente feito nos protocolos FOLFIRI e FOLFOX. Existem diferentes marcas e fornecedores de infusores para você trabalhar, mas existe uma maneira de você entender essa lógica para, independente da marca, você não errar nos cálculos de infusores. A primeira coisa que você vai precisar se atentar é na taxa de infusão daquele infusor. Quando nós falamos daquele tipo de infusor elastomérico, que tem dentro dele aquela borracha de elastômero no qual você vai colocar a medicação, vem especificado na embalagem e também dentro do infusor qual é a taxa de infusão dele. Na maioria das vezes, esses infusores elastoméricos, nós utilizamos o de 2 ml hora e de 5 ml hora. Por que você precisa ter infusores de taxas de infusões diferentes? Porque dependendo, por exemplo, da taxa de infusão, a capacidade total ou volume total dele vai variar. Então, por exemplo, o infusor de 2 ml hora geralmente pode ter uma capacidade de 100 ml e aquele de 5 ml hora ter uma capacidade maior de 270 ml. Isso varia de cada fornecedor. O primeiro passo para você saber qual dos dois você vai utilizar é fazer a seguinte regra de 3. Se você tem um infusor com taxa de 2 ml hora, significa que a cada hora ele infunde somente 2 ml da medicação do paciente. Então, se naquele protocolo
vai correr em 46 horas, você vai calcular qual o volume total que você precisa colocar dentro daquele infusor para que naquelas 46 horas, a cada 1 hora, corra aqueles 2 ml e no final todo o volume seja infundido. Então, para um infusor de 2 ml hora que vai correr em 46 horas, nós sabemos que pelo menos ele tem que ter dentro dele um volume final de 92 ml. O mesmo cálculo você vai fazer para um infusor de 5 ml hora. Então, se ele tem que correr em 46 horas e corre 5 ml por hora, precisa ter um volume final de pelo menos 230 ml. A partir disso, você vai verificar qual é a capacidade total desse infusor que você tem. Você olha lá a embalagem do fornecedor e vê que esse de 2 ml hora tem uma capacidade total de 100 ml. E você já sabe que você precisa pelo menos colocar 92 ml de volume final ali. E você já descobriu que pelo menos 230 ml precisam ser colocados nesse infusor. Porém, existe uma questão que para cada fornecedor vai variar o valor residual que você vai ter de volume naquele infusor. Antes do fornecedor colocar aquele material no mercado, ele faz alguns testes e ele sabe que o infusor dele, depois daquelas 46 horas, não vai mais sair nenhum volume do material para infundir no paciente, mas fica um resíduo dentro daquele infusor. Então, geralmente, a maioria dos fornecedores vão passar na ficha técnica do produto já o valor de resíduo estipulado daquele infusor. Então, por exemplo, suponhamos que para esse infusor de 2 ml hora, você já sabe que tem que colocar no mínimo 92 ml dentro dele. O fornecedor deixou para você a informação de que o resíduo dele é de 3 ml. Então, você sabe que durante aquelas 46 horas vai correr os 92 ml e vai ficar aquele resíduo de 3 ml dentro do infusor. E se você não acrescenta esse resíduo, o infusor vai reter esse volume e o paciente ficaria sem receber esse valor. Agora, suponhamos que para esse infusor de 5 ml hora, o resíduo dele é de 11 ml. Então, você sabe que você vai precisar colocar 230 ml mais os 11 ml de resíduo, que vai dar um volume final de 241 ml. Então, o primeiro passo é esse que eu falei: conhecer o infusor que você está trabalhando, pegar a taxa de infusão dele, fazer uma regra de 3 com o tempo que você precisa que seja infundido, e assim você descobre qual o volume final que você vai precisar trabalhar, somado ao resíduo daquele infusor. Então agora a gente vai partir para o segundo passo, que é quando você vai avaliar a dose para escolher qual dos 2 infusores você vai precisar utilizar. Então suponhamos que para um paciente você está trabalhando com uma dose de 4.800 mg. O fluoruracil que você tem é aquele de concentração de 50 mg por ml. Então você precisa pegar a dose, dividir pela concentração e você vai chegar no volume de aspiração de 96 ml. Então, no momento que você calcula o volume de aspiração da medicação que você vai precisar colocar para aquele paciente, você já descobre qual infusor que você vai precisar utilizar. Então, já pelo volume de fluoruracil que você chegou, você já descarta a possibilidade de usar aquele infusor de 2 ml hora, porque você tinha chegado no volume mínimo de 92 ml, mais um resíduo de 3 ml, tinha que dar 95 ml. Então, a opção que você tem é realmente utilizar o infusor de 5 ml hora. Você já sabe que para 46 horas tem que ter no mínimo 230 ml. E suponhamos que esse infusor que você está trabalhando tem 11 ml de resíduo, você vai ter que ter nesse infusor 241 ml de volume final. Se você já calculou que o volume de fluoruracil que você precisa aspirar é de 96 ml, você vai fazer 241 menos os 96 ml e você vai chegar no valor de 145 ml que precisa ser adicionado de soro fisiológico para o preparo desse infusor. Existem também aqueles tipos de infusores eletrônicos. O infusor eletrônico que eu conheço, por exemplo, se você utilizar o reservatório com capacidade de 100 ml, o resíduo considerado é de 2 ml. Porém, se você tiver que aumentar a taxa, esvaziar uma bolsa de soro para poder manipular esse infusor, é considerado o resíduo de 3 ml. Você tem um reservatório, por exemplo, com uma capacidade máxima de 100 ml. Quando, por exemplo, a dose que você precisa preparar ultrapassa essa capacidade total de 100 ml, você prepara o volume que você precisa numa bolsa de soro, mas a taxa de infusão geralmente é o farmacêutico que calcula para poder chegar num volume adequado para fazer a infusão naquele tempo.
Então agora eu vou explicar para vocês um cálculo para infusor eletrônico. Por exemplo, se você tiver uma dose para um paciente de 4.600 miligramas, se você dividir por 50, que vai chegar no volume de aspiração de 92 ml. E como o resíduo é de 2 ml, na verdade o volume total dele vai ser de 94 ml. Se você tem um infusor com que o reservatório dele, a capacidade máxima é de 100 ml, então para essa dose de 4.600, tranquilamente você consegue utilizar esse reservatório. O próprio farmacêutico faz esse cálculo, informa o enfermeiro que ele calculou para uma taxa de infusão de 2 ml hora. E a enfermeira, quando for colocar aquele infusor portátil e programar ele eletronicamente, ela vai programar dessa maneira. Mas suponhamos que você tem uma dose maior para correr em 46 horas, por exemplo, 5.000 miligramas. Se você pegar essas 5.000 miligramas e dividir por 50 ml, você vai ter que o volume de aspiração de fluoruracil é de 100 ml. Então, se o reservatório que você tem desse infusor eletrônico, ele já tem uma capacidade de 100, você já sabe que você não vai conseguir utilizar aquele reservatório. Então você vai ter que programar aquela taxa de infusão para um pouco maior. Se você fizer uma taxa de infusão de 3 ml hora, você vai fazer um cálculo de quanto deve ser a capacidade total, que dá um volume final de 138 ml. Você tem que o resíduo vai ser de 3 ml, então aquele 138 ml, que é a capacidade total que você calculou para aquele período de 46 horas, mais os 3 ml de resíduo, vai dar um volume final de 141 ml. Como você calculou que o volume de aspiração de fluoruracil é de 100 ml, você vai, por exemplo, esvaziar uma bolsa de soro, vai colocar os 100 ml de fluoruracil, mais os 41 ml de soro. No rótulo você sinaliza para o enfermeiro que você está fazendo numa taxa de infusão de 3 ml hora, para que quando ele for puncionar o paciente, também programar eletronicamente aquele infusor para o paciente levar para casa, ele programe nessa taxa correta. Agora eu quero explicar para vocês como calcular o infusor para 48 horas no caso do protocolo Folfox-Shire. Suponhamos que você tem aquele com a taxa de 2 ml hora e também aquele com a taxa de 5 ml hora. De 2 ml hora você corre a cada hora 2 ml, para 48 horas você precisa no mínimo do volume de 96 ml. Suponhamos então que esse infusor elastomérico de 2 ml hora, ele tem um resíduo de 3 ml. Então você vai ter um volume final de 99 ml. Agora, se você tiver um infusor elastomérico de 5 ml hora, se ele corre 5 ml a cada hora, para 48 horas ele tem que correr 240 ml. Suponhamos que esse infusor elastomérico tem um resíduo de 3 ml. O volume final dele vai ser de 243 ml. Agora vamos pensar na dose. Por exemplo, suponhamos que você tenha uma dose de 4.700 miligramas para manipular para um paciente. Aí você vai dividir por 50 e você vai ter um volume de aspiração de 94 ml. Então você pode usar tanto o infusor de 2 ml hora quanto o infusor de 5 ml hora. Porque aquele de 2 ml hora, você já sabe, o volume final dele deveria ser de 99 ml, e se ele tiver uma capacidade total de 100, dá para fazer nele. Você vai colocar os 94 ml de fluoruracil e os 5 ml que faltam de soro. Agora, se você fosse fazendo de 5 ml hora, colocaria 94 ml de fluoruracil e o restante, que é 149 ml de soro fisiológico. Agora eu quero explicar para vocês como a gente calcula o infusor para o protocolo FLOT. O infusor para esse protocolo ele é de 24 horas. Se ele corre 2 ml a cada hora para 24 horas, ele tem que correr no mínimo 48 ml. Vou colocar aqui o valor de resíduo de 8 ml, que é de um infusor que eu conheço, que eu já trabalhei. Então você tem que o volume dele tem que ser de 48 ml, mais o resíduo de 8, o volume final dele tem que ser de 56 ml. Embora, por exemplo, ele tenha uma capacidade máxima de 100 ml. Agora suponhamos um infusor elastomérico de 5 ml hora. Para cada hora corre 5 ml, para 24 horas ele tem que correr 120 ml. Esse infusor elastomérico ele tem um resíduo de 26 ml. Então o volume final dele tem que ser de 146 ml. Suponhamos que esse paciente ele tem uma dose de 4.500 miligramas. Você tem que dividir por 50 e você vai chegar no volume de aspiração de 90 ml. Então, nesse momento, você já sabe que aquele infusor de 2 ml hora tem que ser feita no volume final de 56 ml, já não vai dar para ser utilizado. Resta para você utilizar esse de 5 ml hora. Você vai preparar 90 ml de fluoruracil e 56 ml vai ser de soro fisiológico para completar o volume final que deve ser administrado. Agora, suponhamos que você está trabalhando com um infusor eletrônico. Se for um infusor de 2 ml hora, o volume dele vai ser muito baixo, porque corre em poucas horas.
Então você já trabalha com uma taxa de 5 ml hora para o infusor de 24 horas. Então se você está trabalhando com a taxa de 5 ml hora, para 24 horas vai correr 120 ml. Geralmente, para esse infusor eletrônico, que é feita a administração pela bolsa de soro, é considerado um resíduo de 3 ml, então o volume final vai ser de 123 ml. Se para a dose de 4.500 mg você precisa colocar 90 ml de fluoruracil, você vai precisar colocar 33 ml de soro fisiológico para completar o volume final que precisa ser administrado. Vamos tentar diminuir a taxa de infusão desse infusor eletrônico. Vamos colocar em 4 ml hora. Para 24 horas vai correr um total de 96 ml. Como para o infusor eletrônico nós temos um reservatório com capacidade total de 100 ml, esse reservatório poderá ser utilizado e o resíduo dele geralmente é de 2 ml. Então, o volume final dele vai ser de 98 ml. Agora eu quero explicar para vocês como é feito o cálculo para infusores com tempo maiores de infusão. Por exemplo, de 4 dias ou de 5 dias. Tem um protocolo, o MDCF, que geralmente é indicado para 5 dias ou 4 dias. E nós temos um outro protocolo também de cabeça e pescoço que pode ser feito em 4 dias. Então, para esses de tempo maior, nós vamos trabalhar com 96 horas para 4 dias ou 120 horas para 5 dias. Esses infusores por tempo prolongado, geralmente, se você estiver trabalhando com infusor elastomérico ou até mesmo o eletrônico, você tem que considerar uma taxa de infusão pequena. Geralmente, nós utilizamos a de 2 ml hora. Como são muitas horas, se você fosse calcular com uma taxa de infusão maior para tantas horas, para os infusores que você tem, o volume final ultrapassaria a capacidade deles. Então, trabalhando com uma taxa de 2 ml hora, você consegue calcular um volume menor, que vai dar para colocar todo o volume para correr naqueles dias. Então, por exemplo, se você tem um infusor de 2 ml hora, para 96 horas, que são 4 dias, você precisa ter um volume de pelo menos 192 ml. Vamos supor que você está trabalhando com um infusor elastomérico. Suponhamos que esse infusor elastomérico ele tem 9 ml de resíduo. Você tem que os 192 ml que precisa correr mais os 9 ml vai dar um volume final de 201 ml que precisa ser feito nesse infusor. Então, suponha que para esses 4 dias você tem uma dose de 6.500 mg, divide por 50, que é a concentração do fluoruracil. Você vai chegar no volume de fluoruracil de 130 ml, que precisa ser aspirado. E como o volume final precisa ser 201, você vai ter que colocar 71 ml de soro fisiológico, chegando nesse volume adequado para correr as 96 horas. Vamos pensar que você tem que preparar um infusor para esse mesmo tempo de 96 horas, mas eletrônico. Você já sabe que para 96 horas, vezes a taxa que você vai fazer, que é de 2 ml hora, você precisa de 192 ml. Como no caso do eletrônico, não vai dar para você fazer no reservatório, porque esse volume de 192 ml ultrapassa a capacidade total de 100 ml, você vai fazer na bolsa de soro. Então você vai esvaziar aquela bolsa de soro, e você sabe que para o infusor eletrônico que vai ser feito na bolsa de soro, o resíduo é de 3 ml. Então, o volume final desse infusor vai ser os 192 ml que precisa correr, mais os 3 ml de resíduo, vai ser de 195 ml. Se você tem a dose de 6.500 mg, dividido por 50, você tem que aspirar 130 ml de fluoruracil. E para completar esses 195 ml de volume final, você vai precisar aspirar 65 ml de soro fisiológico. Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês como fazer um infusor para 5 dias, que é o total de 120 horas. Você vai ter que considerar o infusor elastomérico de 2 ml hora e também, se você for fazer o eletrônico, também a taxa de 2 ml hora. Então, se corre 2 ml a cada hora, para 120 horas vai correr 240 ml. Suponhamos que você tem um infusor elastomérico de resíduo de 3 ml. Então, você sabe que o volume final vai ser de 243 ml. Suponhamos que você tem uma dose de 7.500 mg para calcular para essas 120 horas. Você vai chegar no seu volume de fluoruracil, que precisa ser 150 ml. Para chegar no volume final de 243 ml, você vai precisar colocar 93 ml de soro fisiológico. O mesmo cálculo vai servir para o infusor eletrônico. Para finalizar, eu gostaria de reforçar alguns pontos. É muito importante você se atentar, primeiramente, à taxa de infusão, à capacidade total daquele infusor que você está trabalhando. Se for um eletrônico, sempre disponibilizar as informações da taxa que você considerou e o volume final. Sempre precisa ser considerado o resíduo. Alguns serviços costumam considerar também a lógica de que se existe um resíduo,
precisa ser calculado qual é a dose que vai ficar retida nesse resíduo e colocar essa dose a mais. Porém, a maioria dos serviços realiza o cálculo da forma que eu expliquei para vocês. Pode deixar seus comentários, me chamar nas redes sociais que eu tô aqui para tentar ajudar vocês. Muito obrigada!